Hoje você confere, MGC 354 tem alteração no trânsito para a passagem de Romeiros. E ainda hoje você confere. Morador denuncia vazamento de esgoto no bairro Jardim Quebec. Saúde e segurança estão entre as prioridades dos eleitores em Patos de Minas. Candidatos declaram patrimônio à Justiça Eleitoral. Evandro Júnior lança nova música e relembra a trajetória. Sou o Matheus Borges e o News, segunda edição, está no ar. Uma ótima noite para o senhor, para a senhora. Seja muito bem-vindo ao News segunda edição. Olha só, aqui a gente está mostrando o Gov, a tecnologia que hoje é imprescindível no nosso dia a dia. E o Gov.br passou agora a permitir as consultas de processos judiciais. Sabe como? Confira na reportagem. Na prática, a mudança busca reduzir a necessidade de diferentes formas de autenticação e concentrar o acesso em uma identidade digital já utilizada pelos cidadãos em diversos serviços públicos. Para utilizar a ferramenta, é necessário ter uma conta GovBR e realizar a autenticação exigida pelo sistema. Depois de identificado, será possível acessar os serviços disponibilizados pela plataforma de acordo com as permissões e regras de cada tribunal. A partir desse momento, ocorre a unificação da consulta processual aos processos trabalhistas, na qual ocorreu a integração entre os mais de 24 tribunais regionais do trabalho e também do Tribunal Superior do Trabalho, do processo judicial eletrônico ao gov.br. Então, dessa forma, basta tanto o advogado quanto também o cidadão acessar a sua plataforma gov.br e lá ela vai conseguir acessar todos os processos que estão cadastrados em seu nome, em seu CPF. Então, não precisa mais, por exemplo, que quando a pessoa tivesse ali uma demanda judicial, mesmo o advogado, né, que já está mais habituado a isso, mas a vantagem é enorme também para o cidadão, que ele procure o tribunal, um dos seus 24 tribunais, descubra o número do processo, se cadastre na plataforma, lembrando que cada tribunal tem um sistema eletrônico para acessar o processo judicial eletrônico diferente, e agora tudo fica unificado pelo gov.br como uma medida que foi estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça e começou, a vigorar agora a partir de maio de 2026. Processos que possuem restrição de acesso continuam protegidos. A autenticação pelo Gov não significa que qualquer pessoa poderá consultar informações sigilosas. O acesso depende das autorizações e dos perfis definidos pelo sistema judicial. Na verdade, o que se busca com essa unificação é o contrário, é buscar mais segurança. A conta gov.br, ela possui ali, os 3 níveis de segurança, bronze, prata e gold, à medida que você vai aumentando ali sua autentificação por meio de convênios com banco, a conta ouro, ou por meio de identificação, escaneamento visual. E isso vai fazendo com que a segurança aumente. Também é uma medida de transparência digital e cidadania digital. Quando você amplia o acesso daquele cidadão a um serviço, você está aumentando, na verdade, a segurança digital, você está aumentando a cidadania e o acesso àqueles dados. Por isso, a recomendação é não compartilhar senhas, códigos de autenticação ou dados de acesso e sempre utilizar equipamentos e conexões confiáveis. Também é importante conferir se o acesso está sendo realizado em canais oficiais antes de informar qualquer dado. É muito importante que fiquem atentos, o cliente ali, que ele contratou um advogado, ele sabe que ele tem uma demanda judicial, chegou uma notificação, os golpistas eles estão cada vez mais especializados ali na realização desses golpes. Existem hoje até mesmo plataformas que espelham o contato do advogado, então uma forma que a gente tinha era de validar pelo contato do advogado, isso também não é mais certeza de segurança. Então vem esse acesso do
como uma forma do cidadão ele conseguir acessar ali a sua vida perante o governo, ele mesmo entrar com o usuário e senha no sistema e confirmar aquela informação. E é claro, sempre é bom procurar. O conselho que fica, nesse caso do falso advogado, é procurar o seu advogado, né, de maneira pessoal, não pelo contato eletrônico, e validar todas aquelas informações, não pagar nada, né, sem validar essa informação pessoalmente com o seu advogado. E lembrando também que em caso de golpes, em caso de bancos, existem ali também maneiras de responsabilizar, por exemplo, se ocorreu uma falha naquela transação perante o banco. Então o advogado ele continua sendo indispensável à administração da justiça e aos interesses daquele cliente, mesmo diante dessa situação de unificação. A mudança representa mais integração entre os serviços públicos digitais, com um acompanhamento mais rápido e eficiente dos processos, com informações acessadas de forma segura e diretamente pelo advogado responsável. A gente sabe que na primeira instância, na Justiça do Trabalho, até mesmo o cliente ele pode procurar a justiça e fazer a sua própria reclamação trabalhista. Ele vai precisar ali de advogado de maneira indispensável somente a partir da segunda instância, se ele precisar recorrer dessa primeira decisão. Ainda assim, é importante dizer, inclusive na condição, né, de presidente da Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas aqui, da 45ª subseção da OAB, sobre a presidência, né, do Dr. Rafael Normandia, que a gente tem feito esse trabalho de conscientização dos cidadãos a respeito da necessidade de procurar os seus direitos, e o profissional que tem a técnica especializada para isso ainda é o advogado trabalhista. Agora eu tenho uma pergunta para você ao observar justamente estas imagens. Tudo o que está aqui é esgoto. E imagine você se um esgoto escorresse na porta da sua casa. Você trataria de que forma? Um acontecimento natural ou descaso? Uma pergunta que fica no ar, porque um morador do bairro do Jardim Quebec denuncia o vazamento de esgoto, que, segundo ele, ocorre há 4 dias. Ocorre entre as ruas 20 e 19. Um vídeo enviado por um telespectador mostra a água suja extravasando pela tampa da rede de esgoto e caindo na rede pluvial. Pede para eles, para nós, fazendo um favor, ou para eles tomar vergonha na cara e arrumar isso aí, ó. Aqui, ó, eu tô acompanhando aqui, ó. Vou te mostrar onde é que ela cai aqui, ó. Depois todo mundo fala, não cai no rio, cai. Cai sim, a água tá indo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Para não falar que é mentira minha. Tá indo aqui. Tá vendo? Tô filmando aqui do lado aqui, ó. Fala pra eles aí, os bacanas aí que não moram aqui no bairro, né? Eles tinham que tomar atitude de gente e vir ver, ao menos um dia aqui. Só pra ver o drama daqui, que bonito, que gostoso aí, ó. Tá vendo? Tô acompanhando. E aqui na porta das casas, olha que beleza. É isso aqui, ó. Aí, ó. Aí desce pra grelha aqui, daqui cai no rio. E até agora a Copasa não fez nada, é desse jeito. Agora eu faço uma pergunta para o senhor e para a senhora. Será que na porta da casa da presidente, da gestora, da Copasa, acontece esse tipo de situação? A Copasa, por meio de nota, informou que nenhuma reclamação acerca do extravasamento de esgoto no bairro Quebec foi registrada no sistema da companhia, mas enviaria hoje uma equipe ao local para verificar a situação. Se for constatada a responsabilidade da empresa, as providências para a solução serão dadas. Mas mais do que soluções dadas, o fato está aqui, ó, escancarado. Um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas durante uma fiscalização na BR-365 aqui em Patos de Minas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, meio quilo de crack foi encontrado com o motociclista.
Um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas durante uma fiscalização na BR-365 aqui em Patos de Minas. Segundo a polícia, a gente mostra aqui para você toda a situação, né, reforçando tudo o que foi encontrado nessa ação da polícia. E agora, vamos mudar de assunto? Agora a gente vai falar um pouco mais leve, né? Uma tradição que reúne fé, devoção e centenas de pessoas todos os anos vai provocar mudanças no trânsito de Patos de Minas. Tudo isso para garantir a segurança dos peregrinos que seguem em direção ao Santuário de Nossa Senhora da Abadia. Um trecho da MGC 354 terá alteração no fluxo de veículos durante a madrugada. Em meio ao silêncio da madrugada, a rodovia dará espaço para um cenário diferente. No lugar do movimento intenso de veículos, serão os passos dos peregrinos que vão ocupar parte da MGC 354 durante a 12ª edição da caminhada de peregrinação a Nossa Senhora da Abadia. A alteração no trânsito irá acontecer entre os quilômetros 171 e 179 da rodovia, das 11 horas da noite até as 4 horas da manhã. Para garantir a segurança dos participantes, o trânsito será interrompido apenas no sentido da Avenida Marabá em direção à BR-365. Já os motoristas que seguem no sentido contrário poderão trafegar normalmente. Quem precisar acessar a BR-365 durante o período da interdição deverá utilizar a estrada de Sumaré como desvio. A recomendação é sair de casa com antecedência e ficar atento à sinalização instalada ao longo do percurso. A preocupação não é apenas com os motoristas. Os peregrinos também recebem orientações importantes para que a caminhada aconteça de forma segura. O uso de materiais refletivos, a permanência no acostamento e a atenção constante ao trânsito fazem parte das recomendações. Outro alerta é para o risco de incêndios às margens da rodovia. Por isso, os participantes não devem descartar bitucas de cigarro durante o trajeto. Em caso de emergência, a pista poderá ser liberada imediatamente para o atendimento de ocorrências. Uma caminhada marcada pela fé e pela tradição, mas que exige atenção redobrada de todos, seja atrás do volante ou seguindo a peregrinação. A palavra de ordem é segurança. Afinal, o objetivo é que a devoção chegue ao destino sem imprevistos pelo caminho. E que a fé possa prevalecer sempre. Vou fazer um rápido intervalo e na volta é a hora do News Esporte. A gente vai falar sobre a definição da Copa do Brasil e muito mais. Olha, é 3 minutos e eu volto já já. Estamos de volta e agora é hora do News Esporte para você. Pode rodar. Vamos embora então, bola rolando agora aqui no News e já dividindo tela ele, Luiz César, meu amigo, meu analista de futebol, é para ele e Odair Cardoso que eu sempre ligo, mando mensagem para tirar todas as minhas dúvidas. Boa noite, Luiz. Boa noite, Matheus, boa noite para você, boa noite a todos que estão acompanhando, né? Luiz, eu vou te interromper rapidamente. O programa ao vivo é assim mesmo. Eu acho que nós estamos com um probleminha no seu microfone. Agora sim, meu amigo, uma boa noite para você. Tudo certo com o microfone? Agora tá. O juiz apitou, podemos começar. Tudo certo com o microfone. Olha que ele já estava ligado, hein? Foi um pequeno problema aqui entre, acho que o meu dedo e o microfone. Mas enfim, a gente aqui no NTV News, segunda edição, com o quadro do News Esportes. E você estava até dizendo, né? A gente sempre atento, né, a todas as notícias, enfim. E claro, as notícias de esportes também, que chamam muita atenção. E hoje tem curiosidades aí dessa definição da Copa do Brasil, Matheus. Rapaz, eu fiquei justamente curioso, porque as quartas de final do Brasil vai estar recheado de clássicos. Como assim? É isso mesmo, Matheus, recheado de clássico. E eu tô até procurando, não tinha anotado aqui, mas acabei me perdendo, enfim. Para essa definição, para você entender o que eu tô querendo dizer, para essa definição que a gente está vendo na tela aí, ó, a gente teve 3 clássicos. Grêmio e Inter, Cruzeiro e Atlético,
Palmeiras e Santos. O porquê que a gente teve esses 3 clássicos e por que eu estou te falando que chama a atenção? Sabe qual que era a probabilidade de isso acontecer da forma que foi, de colocar, num sorteio, ter aí esses clássicos, Matheus, em 105 combinações possíveis? Por quê? Internacional, Grêmio, Atlético, Cruzeiro, Vasco, Vitória, Palmeiras e Santos, eles foram todos colocados no mesmo pote, tudo misturado. A gente até debateu muito sobre isso também ontem no programa, enfim, tudo misturado. Então, a chance de sair esses clássicos era muito difícil. Eram 105 combinações e aí, como misturou todo mundo poderia enfrentar todo mundo. O Cruzeiro, o Atlético, poderia pegar o Inter, o Grêmio, o Palmeiras, o Vasco, o Santos, o Vitória. Enfim, poderia pegar essa. A menor combinação possível, segundo os matemáticos, era de acontecer isso que a gente está vendo na tela agora, que era o quê? Os clássicos saírem para essas quartas de finais aí da Copa do Brasil, e aí foi isso que acabou acontecendo, a gente está vendo aí na tela. Só para a gente poder contextualizar da forma correta, a possibilidade de a próxima fase ter 3 clássicos estaduais era de 1 em 105. Nossa. O equivalente a aproximadamente 0,95%. É sorte. Qual a porcentagem? 0,95%. É que nem apostar na Mega hoje. Exatamente. Por isso que eu falo que chama muita atenção, porque, igual eu falei, Cruzeiro e Atlético poderiam pegar o Inter, o Grêmio, o Palmeiras, o Santos, o Vasco e o Vitória. Como definiu desse jeito em sorteio, está definido as quartas de finais da Copa do Brasil. Assim como no ano passado, né, Cruzeiro e Atlético se enfrentaram também nas quartas de finais da Copa do Brasil, e assim também vai ser esse ano, né? Os jogos aí previstos para acontecer no fim de agosto e no início de setembro. O primeiro jogo já está definido, vai acontecer no Mineirão, e a decisão acontece na Arena MRV, né, a casa do Atlético. Mais uma vez o clássico mineiro nas quartas de finais da Copa do Brasil. E como a gente viu ali na tela, né, os outros jogos definidos também. E aí também, Matheus, foi definido o chaveamento. Ou seja, já se sabe que quem passar de Cruzeiro e Atlético enfrenta Internacional ou Grêmio aí nas semifinais da Copa do Brasil. Definições importantes para que já se vejam por aí. Fica essa expectativa, né? Mais um clássico na Copa do Brasil. O ano passado, quem saiu vitorioso foi o Cruzeiro. Vitória por 2-0 na Arena MRV, vitória por 2-0 no Mineirão. Para esse ano, claro que fica aquele gosto de revanche aí da torcida do Atlético, querendo passar em busca de mais um título aí da Copa do Brasil. Então, definido aí as quartas de finais da Copa do Brasil, jogos importantes, clássicos e, claro, mexe aí com o coração do torcedor. Matheus? Eu vou te falar uma coisa que eu acho que o Cruzeiro não vai levar melhor, não. Eu acho que o Cruzeiro dentro de casa vai ter uma leve vantagem ali, mas não vai ganhar. Mas isso é assunto para outra hora, porque também, ô Luiz César, além da definição da Copa do Brasil, a gente falou ontem aqui no NTV News sobre o terremoto na Colômbia. O número de mortes confirmadas na Colômbia, ontem nós havíamos falado que era 111 até aquele momento. E depois, passadas 12, 24 horas, nós temos aí 224 mortes, segundo uma contagem da CNN, baseada em relatos de agências e autoridades do país, enquanto as buscas por sobreviventes continuam. E tudo isso, Luiz, acaba impactando também nos jogos ou no jogo da Libertadores. Exatamente, Matheus. Esse fato triste, né, que aconteceu impacta aí nos jogos da Conmebol e aí a Libertadores e a Copa Sul-Americana, que devido a essa situação teve jogos aí que foram adiados. Na Libertadores foram adiados aí, né, foi adiado o jogo que aconteceria hoje entre Deportes Tolima, que receberia aí o Independente Del Valle do Equador. Esse jogo estava marcado para hoje, aí que queria acontecer esse jogo aí da Copa Libertadores, como a gente vê na tela aí, ó, seria hoje, 9h30 da noite, ali Tolima e Independente Del Valle, né? Tem outros jogos da Copa Libertadores. Nesse momento acontece Fluminense recebendo aí o Independente Rivadavia no Maracanã.
Mas esse jogo aí, Tolima, Independente Del Valle, jogo importante da Copa Libertadores, esse jogo foi adiado devido à situação que acontece, né, também. Outro jogo adiado aí já da Copa Sul-Americana, que é entre o Independiente Santa Fé e o River Plate da Argentina, que foi o outro jogo adiado devido a essa situação do terremoto, né, impactando de forma geral também aí nos campeonatos, tanto, né, vinculados aí a Conmebol, tanto a Copa Libertadores quanto também a Copa Sul-Americana. Matheus. Infelizmente, uma situação que comove todo o mundo e os olhares se voltam, né, para essa situação na Colômbia. Afinal, nós estamos falando de vidas e aí acaba também impactando. A gente não pode ser ignorante de pensar que um fato isolado vai atrapalhar determinada situação, não. Um fato que acontece do outro lado ali pode impactar todo um campeonato, pode afetar diversas partes. Então, por isso, essa importância da nossa conscientização e, claro, da nossa solidariedade a cada uma dessas pessoas, a cada uma das famílias que perderam familiares, pessoas queridas, e esse foi um terremoto o mais forte sentido dos últimos tempos. Mas, meu amigo, a bola vai rolar amanhã às 9h30 da noite com Cruzeiro e Fluminense, mas isso a gente... Cruzeiro e Fluminense não, Cruzeiro e Flamengo, e disso a gente fala amanhã, porque eu sei que eu posso contar com o seu profissionalismo, brilhantismo, um profissional que se dedica a estar à frente das câmeras, atrás das câmeras, para poder levar o melhor material possível para você que acompanha a gente aqui. Você que está aí em casa, às vezes não sabe o trabalho que dá para colocar um jornal no ar, mas são muitas pessoas para colocar um jornal no ar. E o Luiz César, ele faz com todo o carinho, com toda a responsabilidade, essa parte aqui do esporte, para a gente poder trazer para você. Luiz, parabéns de verdade pelo seu trabalho, o meu carinho, a minha admiração pelo seu profissionalismo, pela sua competência, e você, com certeza, é o nosso garoto do esporte aqui, viu? Muito obrigado e boa noite para você. Muito obrigado, Matheus. Boa noite para você. Então, roda a vinheta, porque esse foi o News Esporte. É hora Bom, agora sim, depois da bola rolar, é hora da gente fazer aquela pausa para hidratação e a seguir a gente fala de eleições 2026. Vamos acompanhar os bens de alguns candidatos. Eu volto já já. De volta com a segunda edição do News e do Start. Vamos às eleições de 2026. Com as eleições de outubro se aproximando, os mineiros começam a voltar a atenção para a disputa pelo governo de Minas também. Em Patos de Minas, a nossa equipe foi às ruas para ouvir os eleitores e saber quais são as principais expectativas para o próximo governador. Temas como saúde, segurança, educação e infraestrutura podem estar entre as questões mais consideradas pelos eleitores na hora de escolher o candidato. As eleições para o governo de Minas Gerais começam a entrar na rotina dos eleitores. Com a campanha oficial prestes a começar, já tem gente de olho nos candidatos e principalmente no que eles podem fazer para melhorar a vida dos mineiros. Saúde, segurança e educação são alguns dos principais assuntos que mais podem pesar na escolha do eleitor. Mas afinal, o que os patenses esperam de quem vai comandar Minas Gerais? Está tudo confuso, né? De Minas, do Brasil, a gente não sabe o que vai ser o da manhã. Tem muitas coisas que precisa melhorar, né? A saúde, principalmente na área da saúde, né? Estou acompanhando as eleições aí, também a movimentação está muito boa, né? Primeiro lugar para a gente hoje em dia é a saúde, né? Saúde, educação, né? E trazer muitos benefícios para Patos de Minas e região. A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto e o primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Até lá, os candidatos terão espaço para apresentar propostas e os eleitores para comparar as ideias
e decidir o voto para as eleições gerais de 2026. Alguns candidatos ao governo de Minas informaram já à Justiça Eleitoral o patrimônio que possuem. Entre os nomes citados, Alexandre Calil declarou até o momento o maior valor de bens, enquanto 3 candidatos informaram não ter bens a declarar. Outros nomes, como Cleitinho e Patrus, não aparecem como também. Alexandre Calil, do PDT, informou o total de bens em R$ 5.947.176,84. Ben Mendes, do Missão, em sua declaração, disse que não há bens a declarar. Matheus Simões, do PSD, declarou um total de R$ 2.904.492,23. Professor Túlio Lopes, do PCB, disse que não há bens a declarar. Já Rafael Duda, do PSTU, informou ao TSE que também não há bens para declarar. Este conteúdo foi extraído da divulgação desta terça-feira, dia 11 de agosto, das candidaturas e contas eleitorais do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, nós procuramos o TSE e fomos informados de que, abre aspas, o registro de candidatos vai até o dia 15, então ainda deve haver nomes para que se possam constar na lista. Fecha aspas. Já os candidatos à presidência da República declararam à Justiça Eleitoral os patrimônios que possuem. Os valores informados variam de nenhum bem declarado a mais de 178 milhões de reais. Herti Dias, filiado ao PSTU, afirmou não ter bens para declarar. Lula, do PT, disse que tem em bens R$ 4.755.650,64. Renan Santos, do Missão, informou R$ 795.089. Samara, do UP, 33 mil. Zema, do Novo, informou R$ 178.707.610,09. Os dados foram extraídos do dia 11 de 2026, segundo fonte TSE. Mais uma vez, procuramos o TSE, que informou que o registro de candidaturas segue até o dia 15, por isso a lista de nomes ainda pode sofrer alterações. Essa é a NTV na cobertura das eleições de 2026. E na volta, quando o barulho vira perturbação do sossego. Barulho de festa, som alto, gritaria, obras e até animais podem gerar conflitos entre vizinhos. Mas quando o barulho deixa de ser apenas um incômodo e pode ser considerado perturbação do sossego, a nossa equipe mostra agora para você o que diz a legislação e quais são os caminhos para que quem tem este problema possa enfrentar da melhor forma possível. É depois de um dia de trabalho que muita gente espera encontrar em casa um pouco de tranquilidade. Mas para quem tem vizinhos barulhentos, o descanso pode virar dor de cabeça. Uma perturbação de sossego, a gente fala que seria qualquer questão que te incomoda muito, que você está sendo incomodado às vezes por um vizinho que está fazendo barulho demais, ou então um estabelecimento comercial que de certo momento ele tem um ruído muito alto. E aqui está uma das principais dúvidas. Existe mesmo uma regra que permite fazer barulho à vontade durante o dia e proíbe apenas depois das 10 da noite? Existe esse mito
que existe uma lei nacional do silêncio que se fala que após as 22 horas não pode ocorrer qualquer barulho, porém não existe. E muitas vezes essa questão da lei do silêncio, ela pode ser tratada até mesmo em legislações municipais, como acontece aqui no caso de Patos de Minas, que existe uma legislação própria que trata sobre essas questões de horários, diferenciando período diurno e período noturno, pelo qual você tem que fazer diferenciação, se realmente há ali uma perturbação, ou então se apenas estaria dentro dos parâmetros do que é recomendável e estaria tudo ok. As normas também valem para outras situações, como barulho de animais, uso de equipamentos sonoros, gritaria, determinados tipos de atividades que produzam ruído excessivo e até obras. Nesse último caso, além das regras gerais sobre sossego, podem existir normas municipais e regras do próprio condomínio, estabelecendo horários e limitações para obras e reformas. Alguns condomínios, aqui em Patos, inclusive, eles têm algum regulamento próprio interno que eles falam que, por exemplo, finais de semana, sábado e domingo, não pode ocorrer qualquer construção. Após horários de 18 horas também não pode ocorrer por conta de acontecer dentro desse horário comercial. Fora dos condomínios, por exemplo, nas ruas, vias públicas, o que a população pode fazer? A melhor forma que a gente fala é que no início você deve tentar um diálogo amigável com aquele pedreiro responsável, um servente falando que o barulho está muito alto, incomodando. Caso não surja efeito, você pode ir através da prefeitura, fazer uma reclamação através da ouvidoria ou então através dos fiscais de postura, que são os responsáveis municipais para estarem indo até esses lugares fazer a medição dos decibéis, ficar lá fazendo advertência, informando que está havendo essa perturbação de sossego, e a partir dessas advertências feitas pode ter a aplicação de multa ou então suspensão da obra. Mas um ponto muito importante nessa questão é que, se caso você realizar essas denúncias perante a prefeitura, você não pode realizá-la de forma anônima. Você precisa ter o interesse de representar contra aquele responsável. Mas diante de um vizinho que insiste no barulho, qual é o primeiro passo? Você tenta uma vez conversar, fala sobre essa questão de que tá difícil a questão do barulho. Se não resolver e tiver um caso de flagrante, você pode acionar a polícia, que você liga pro 190. No caso de flagrante, você fala assim: olha, tô com uma perturbação de sossego aqui muito grande, eu quero que vocês venham aqui dar uma olhada. A polícia chega e vai detectar a questão. Pode ali no momento aplicar uma advertência, requerer que seja cessado o barulho. Se caso continuar persistindo, a polícia, por exemplo, se for em casos de som, a polícia pode recolher os instrumentos musicais e fazer a apreensão, ou então se for por conta de alguma questão, a polícia ela tem esses meios de tomar atitudes para poder proteger essa questão da paz do indivíduo. E não é preciso necessariamente ter um aparelho profissional para medir o som antes de buscar ajuda. Dependendo da situação, registros, testemunhas, gravações e outros elementos podem ajudar a demonstrar o que está acontecendo. O que a pessoa comum pode fazer hoje é gravar provas, seja vídeos do momento que está acontecendo essa perturbação de silêncio, áudios, você grava um áudio no WhatsApp, ou então você pega testemunho de outros vizinhos, faz junto com outras pessoas a reclamação perante a prefeitura, porque a gente fala apenas uma pessoa não pode surtir efeito, mas quando várias pessoas se juntam, né, a gente consegue promover uma mudança. No fim das contas, o mais importante é entender que viver em comunidade também significa respeitar o espaço do outro. A maneira que vai acontecendo vai aumentando, até que chega um momento que tem uma multa tão alta que a pessoa, ela fala assim, quando dói no bolso, né, a pessoa cessa aquela questão. Então, realmente, essa questão, a mais forte, assim, de todas seria uma aplicação de multa para a pessoa por conta dela não estar respeitando aquela questão. Agora eu quero chamar a sua atenção para essas imagens. São imagens de dor, de sofrimento, de ameaça, perseguição, agressão, medo de que a violência aconteça novamente, ou que ela possa acontecer. Em situações como essas, a medida protetiva de urgência pode ser um instrumento de proteção à mulher. Mas, afinal, a quem pedir? Como funciona? E como pode acontecer se a decisão for descumprida? A nossa equipe explica para você agora como funciona esse mecanismo de proteção. Nem sempre a violência deixa marcas visíveis. Ameaças, perseguições, humilhações,
controle, violência psicológica e outras formas de agressão também podem colocar uma mulher em situação de risco. E quando existe perigo, a medida protetiva de urgência pode ser solicitada para garantir a segurança da vítima. Qualquer tipo de violência, hoje inclusive a violência psicológica. Então, violência física, ameaças, violências psicológicas. A vítima se sentiu ameaçada, sente que a sua vida está em risco, pode-se impedir a medida protetiva. Ela garante a distância do abusador. Caso ele descumpra, não tem nenhuma possibilidade dele ser solto em sede de delegacia, ele vai estar descumprindo uma ordem judicial, então só o juiz que vai poder pensar se pode ou não ter uma soltura nesse caso. As medidas protetivas hoje, elas são exclusivas para vítimas de violência doméstica. Então, qualquer tipo de relação doméstica entre mãe e filho, pai, esposa, enteados, pode estar enquadrado dentro disso. O pedido é feito a partir do momento que faz um boletim de ocorrência ou um comunicado à delegacia ou tanto o Ministério Público também. A medida não é uma condenação do agressor, é uma forma de prevenir novas situações de violência e preservar a integridade física e psicológica da mulher. Ela pode decidir que quer a medida protetiva, mas não representar ou denunciar o abusador. O principal é sempre procurar ajuda de imediato. Procure a delegacia especializada em atendimento à mulher ou mesmo a delegacia de plantão, dependendo do horário, o Ministério Público, eles sempre vão estar disponíveis para atender e a partir daí eles mesmos já vão requerer a medida protetiva. Ela pode ir sozinha, não é necessária a presença de um advogado e vai ser recebida com muita segurança. A medida protetiva deve ser analisada de acordo com a situação de cada mulher. Por isso, além de saber como pedir a proteção, é importante entender o que acontece depois que a decisão é concedida. O fundamento que vai determinar as medidas cautelares que o abusador tem que cumprir pode ser diferente, que seria a distância, tem que manter uma certa distância, então a distância pode ser diferente em cada caso, alguns casos vai manter mais distância, outras menos, mas sempre ele é proibido de entrar em contato com a vítima. Pode ser incluídos os familiares da vítima também, para que eles se sintam mais seguros, então nesse contexto pode ter uma variação. É sempre muito importante a informação, ainda mais para que tranquilize as vítimas, que muitas vezes são mulheres, de que vai dar tudo certo, que elas vão ter segurança ao denunciar, que vai ter uma resposta da justiça que é quase imediata. Geralmente, aqui em Patos, os juízes já colocam, foi determinada a medida protetiva, uma tornozeleira eletrônica com perímetro de segurança para que a vítima, para que o abusador não se aproxime da vítima. Então, quanto mais é falado, talvez mais elas sintam seguranças. Então, tem toda a importância sobre isso. Concordo plenamente. Quanto mais a gente fala sobre este assunto, mais a gente traz a conscientização. Entretanto, enquanto a justiça permanecer permitindo que vagabundos façam ações com as mulheres, tenham a liberdade de chegar até elas, isso nunca vai mudar, infelizmente. É preciso de conscientização, claro, mas é preciso de políticas públicas. É preciso sairmos do demagogismo de que vivemos em um mundo perfeito e que tudo vai se resolver. Claro, vai se resolver a partir do momento em que nós colocarmos pessoas capazes de transformar a vida e transformar em lei legal e que se possa cumprir. A partir do momento em que se cumpre, a mulher vai ter segurança. E é isso que as mulheres precisam. Precisam ser respeitadas, precisam se sentir seguras. E, infelizmente, no nosso país, nós não temos isso. Vou fazer um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre o Evandro Júnior, o músico que lança uma nova música e relembra a sua trajetória. Volto já.
De volta com o News, e o cantor e compositor sertanejo Evandro Júnior, natural de Patos de Minas, esteve hoje nos estúdios da NTV e da Nossa FM. Confira só como foi a visita. Dos estúdios da Nossa FM aqui para a NTV, para a gente poder bater um papo com Evandro Júnior. É isso mesmo, repleto de músicas, composições e sucessos, que tá aí já tocando na rádio, claro, na Nossa FM também, já é muito sucesso, e ele é da terrinha, né? Conhece muito bem cada pedaço aqui. A gente até estava acompanhando aí, né, nas imagens dele de bala, até brincou com ele, falou, ó, ele tem a chave da NTV, da Nossa FM, conhece cada passo, cada tudo aqui, e a gente vai bater um papo com ele aqui agora. Evandro, cara, são muitos anos nessa carreira, muitos anos à frente disso, você falando muito em persistência. O que você conta aí de diferencial, de quando você começou lá atrás para agora? Qual que é o diferencial aí que você vê? Meu amigo, primeiro quero dizer que é uma honra estar aqui falando com você e com o pessoal de casa. Obrigado, fundo do meu coração, pelo espaço, principalmente Patos de Minas e região. Sou de Patos de Minas, tenho um carinho diferente por essa cidade, por essa região. Eu penso que mudança... Eu não digo mudança, eu digo amadurecimento. Eu comecei com 17 anos, estou com 34. A gente amadurece, a gente passa a ser mais responsável, a gente passa a ser mais cuidadoso com o que grava, a gente passa a ser mais dedicado, entende que aquilo ali é a nossa vida, é o nosso trabalho, como qualquer outro trabalho, né? Então eu acho que é isso, não é mudança, é sim a responsabilidade e o amadurecimento. E o diferencial, né? Você falou muito ali na Nossa FM de persistência. Aquele Evandro de quando começou e o Evandro de hoje, você falando aí também, é o mesmo? Não mudou a música, né? Em relação... Porque a música foi se atualizando, 17 anos pra cá, a gente teve sertanejo universitário, hoje em dia a gente tem um sertanejo diferenciado também, mas você sempre mantendo a sua essência, né? Sim, eu acho que isso é importante. Não recrimino, né, aos colegas, amigos, cantores, aí, músicos que quer se adaptar ao mercado de forma alguma, mas eu gostaria, né, de ser lembrado, se Deus permitir. Sabe aquele cara que canta lá daquele jeito, aquele cara que gosta de cantar romântico, aquele cara que tem uma voz romântica? Eu não me sinto confortável em adaptar o que está acontecendo em certo momento para talvez fazer sucesso, mas eu vou estar ofendendo talvez uma dona de casa, uma mãe, um pai, uma criança. Então eu prefiro manter a minha essência desde lá de 2009 que eu venho gravando até agora, em respeito à minha família, principalmente as pessoas que vão consumir essa música e vão ver essa música. A essência é tudo, e você mantendo essa essência, qual que são as principais músicas aí, já que você já escreveu ali, já virou sucesso, que às vezes muita gente ouviu e falou, nossa, é sua essa música? Agora vai ligar o nome da música a você? Olha, a gente vem, né, teve a Sem Querer lá para trás, depois veio a Mulher, e agora a gente tá com a música Cair na Sua Lábia. Cair na Sua Lábia. Tenho certeza que você já ouviu essa música com Diego Vitor Hugo, também com Evandro Júnior. Para quem já ouviu e às vezes não identifica, agora te vendo, aquela palhinha dessa música dá pra sair? Vambora. Vamos lá, Cai na Sua Lábia, Evandro Júnior e Diego Vitor Hugo. Quem nunca acreditou não volta pra mim, numa mensagem de madrugada, falando nada com nada. Quem nunca perdeu um grande amor e nunca achou alguém pra pôr no lugar que ela deixou? Mesmo sabendo que o meu amor nunca me amou, sou mais um apaixonado, largado. Ela me trocou por outro, de novo, caí na sua lábia,
na sua lábia, eu fui muito inocente, até gemendo, você mente. Rapaz, mas é sucesso e a gente já sabe que isso aí não tem como negar, né? Uma bela de uma música, uma bela de uma letra também, enfim. Quem nunca viveu isso, né? Que atira a primeira pedra. Mas vai chover pedra por aí, viu? Meu amigo, para deixar a gente poder encerrar por aqui, tivemos essa palhinha, excelente, parabéns por esse sucesso, né, que vem aí. Você que é conterrâneo aqui de Patos e tudo, deixa aquele recado especial pro pessoal que não acompanha, passar a te acompanhar mais ainda, que eu sei que daqui pra frente essa música vai ser ainda mais estouro. Você vai observar que vai estourar de gente ouvindo isso aí. Se Deus quiser. Olha, o recado é simples, é agradecimento, agradecer as pessoas de Patos de Minas por me ouvirem, por compartilharem as minhas músicas. Quem puder, ouça mais, compartilhe mais, ligue na nossa FM, peça bastante a música, eu vou ficar muito feliz. Em breve a gente estará junto aqui no show. Obrigado, Ceni, pela presença. Obrigado, Luiz, meu amigo, pela oportunidade de estar falando para vocês aí. Um beijo, um abraço pro pessoal aí de casa. Ainda mais sucesso, mais informações você tem no portal patosjá.com.br. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela audiência. Beijo na família, boa noite, fique com Deus.